Bom, pessoal, essa é uma aulinha rapidinha na nossa matéria de letiva em História do Brasil Contemporânea, e ela é para trabalhar um pouquinho da política externa do Segundo Reinado. Bom, lembrando que o nosso objetivo de estar trabalhando o Segundo Reinado é justamente entender como que se deu no Brasil a passagem do antigo regime, ou seja, a queda da monarquia, do governo do rei, a queda do capitalismo colonial, que é aquele capitalismo baseado em monocultura, em grande extensão de terra e mão de obra escrava. Então, estamos estudando a passagem disso, chamado Antigo Regime, para o Estado moderno, que é o Estado da democracia, do capitalismo industrial, do liberalismo econômico, dos direitos humanos, do Estado laico e de tudo que o iluminismo trouxe para o Ocidente. E aí nós trabalhamos um pouquinho que no Brasil esse processo se deu no século XIX, 1800 para 1900, que é em relativo atraso com alguns países como os Estados Unidos, que fez a sua independência, todos os seus processos anteriores, e outros países como os países da África. Aconteceu esse processo para nós aqui relativamente cedo. E segundo reinado, então é o seguinte, ó, Brasil teve, depois de sua independência de Portugal, em 1822, dois reis, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Dom Pedro I, ele foi a Portugal no final de sua vida para disputar o trono com o seu irmão, Dom Manuel, se eu não me engano era o nome dele, que não veio o caso aqui para nós. E ele deixou seu filho de 5 anos, Dom Pedro II, como herdeiro do trono. Como a Constituição, a lei de Dom Pedro I, chamada Constituição de 1824, previa que o maior de idade era maior de 18 anos e um rei não poderia tomar a coroa sendo menor de idade, iniciamos um outro período conhecido como período regencial. E depois, em meio a confusões desse período regencial, esse período sem rei, onde os partidos políticos se revezavam e disputavam o poder, um desses partidos, o chamado Partido Liberal, promove o chamado golpe da maioridade. O golpe da maioridade foi baixar a maioridade de uma pessoa para 14 anos e desta forma poder coroar Dom Pedro II. Então, Dom Pedro II ele era o rei do Brasil, o imperador do Brasil, aos 14 anos de idade. E fora esta ideia, como que se fora o poder, como é que era a política interna do Brasil? A política interna do Brasil era formada pelos três poderes, poder legislativo fazendo as leis, e neste caso o poder legislativo é Câmara dos Deputados e Senado, como é hoje, mas diferentemente de hoje havia apenas dois partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador, e as eleições não eram universais e diretas, ou seja, o povo não votava. Para você votar nesta época, era necessário que você tivesse terras e renda. É o chamado voto censitário. Então, só era governante quem tivesse uma determinada renda. E ter uma determinada renda no século XIX significava homem, né? Porque mulheres eram muito vistas como propriedade, e escravos que eram, de fato, propriedade, que eram negros e indígenas, portanto, homens brancos, estavam no governo, estavam comandando o poder legislativo. O poder executivo, chamado Conselho de Estado, hoje são os ministérios, eram compostos também por pessoas do Partido Liberal ou do Partido Conservador, e o Poder Judiciário eram os juízes. Acontece que, diferentemente de hoje, nesta época do século XIX, havia um poder acima, chamado poder moderador. O poder moderador, ele era o poder, então, do rei. Então, nós tínhamos 4 poderes, sendo o poder moderador, que só poderia ser ocupado por rei, que era Dom Pedro I, Dom Pedro II, que foi nosso último rei, senão poderia ser um Dom Pedro III, por assim dizer, não é?
e este cara, este membro da realeza que ocupava o poder moderador, ele dava suas bênçãos ao poder legislativo, às eleições. Se ele não quisesse, aqueles que fossem eleitos não seriam eleitos. Ele escolhia o poder executivo e ele tinha gerência sobre o poder judiciário. Então era uma monarquia, era, portanto, antigo regime. Vimos que, como característica, Partido Conservador era a elite rural, pró-escravidão e manutenção do capitalismo colonial, e o Partido Liberal ou Progressista era a elite rural e a elite urbana que visava a industrialização, portanto, um capitalismo urbanizado e o fim da escravidão. Pois bem, isso foi a política interna. Neste Brasil, comandado então por um imperador que era coordenador de um poder legislativo polarizado entre Partido Conservador e Partido Liberal, houve também as chamadas políticas externas. Então, quando nós tratamos de política interna, nós falamos de política que está acontecendo dentro do nosso território. Política externa, a nossa relação com países estrangeiros, com outros países. E ao se tratar de segundo reinado, os elementos que nos leva para a contemporaneidade, para a história contemporânea, para o Estado moderno e para a democracia, enfim, são duas na real. A primeira é a chamada questão Christie. Mas para isso é interessante que nós entendamos a Inglaterra, como a Inglaterra estava nesse período. Olha, veja bem, quando nós falamos em Brasil, Brasil foi colônia. Brasil sendo colônia, ele dependeu, foi comandado por Portugal de 1500 a 1822, quando Dom Pedro I proclamou a independência. No entanto, mesmo proclamando esta independência, o Brasil sempre foi economicamente dependente de outro país. Isso pela uma própria lógica da globalização, porque esses países que eram colônias, isso nós vimos em sociologia, tornaram-se vendedores de matéria-prima, compradores de produtos industrializados, ou seja, sempre dependendo de outros países para investir, para se industrializar, para comercializar. A bola da vez de hoje é os Estados Unidos passando para a China. A bola da vez do século XX era os Estados Unidos. A bola da vez do século XIX era a Inglaterra. A Inglaterra era o país da qual nós dependíamos economicamente. A Inglaterra ela tinha passado a Revolução Inglesa, ela é do início do século XVII, então já tinha quase 200 anos que a Inglaterra era um país parlamentarista, ou seja, o Senado comanda o rei e não o rei comanda o Senado, né? E a Câmara dos Deputados. Isso é parlamentarismo, que aqui no Brasil era conhecido como parlamentarismo às avessas, justamente porque aqui o rei que quis o parlamentarismo para que ele pudesse conter a briga entre dois partidos, sendo que na Inglaterra é ao contrário, os partidos que comandam o rei. Desde então, nós poderemos considerar que a Inglaterra estava como um Estado moderno. Ela era o país mais rico do mundo. Ela tinha tanta colônia, tantos territórios dominados, que a Inglaterra era conhecida como o país onde o sol nunca se põe. Porque era um país que tinha tantas terras que em algum lugar na Inglaterra, a todo momento, tinha sol. A Índia já foi da Inglaterra, partes da África já foram da Inglaterra e assim por diante. Então era a maior potência mundial. Era a maior credora do Brasil, ou seja, os nossos empréstimos, a maior parte vinham da Inglaterra. Inclusive, se você não sabe, a nossa independência não foi por luta, né? Foi por compra. Nós pagamos 2 milhões de libras esterlinas para Portugal para nos tornarmos independentes. E quem prestou esse dinheiro para o Brasil foi a Inglaterra. Então, nós sempre devemos para a Inglaterra, desde a nossa independência. Então, a Inglaterra era um país da qual nós devíamos muito. Maior importadora do Brasil, ou seja, tudo que era se produzido aqui, principalmente café, que era o nosso maior produto, era a Inglaterra que comprava. Maior exportadora no Brasil. Então, qualquer produto industrializado, principalmente têxtil, né, roupa, nós comprávamos da Inglaterra. E a Inglaterra possuía muitas colônias. Então, a Inglaterra era foda. Quer dizer, foda não pode. Ela era
top. Ela era muito rica, tá bom? E o Brasil dependia, a monarquia do Brasil dependia da Inglaterra. E aí nós vamos à questão Christie, né? A questão Christie é o naufrágio de um navio inglês em 1861 na costa do sul do Brasil. Então a Inglaterra tinha um navio chamado Príncipe de Wales e este navio vinha trazendo uma carga preciosa, muitos produtos industrializados, muitas coisas caras, e na costa do Paraná esse navio bate em alguns recifes e afunda. A Inglaterra, como tinha afundado este navio em território brasileiro, e o Brasil não tinha colocado, por exemplo, um farol, ou a marinha não tinha acompanhado o navio inglês que havia chegado, a Inglaterra entendeu que a culpa do naufrágio do navio tinha sido do Brasil. Entendeu que o Brasil não deu suporte suficiente para a chegada do Príncipe de Wales aqui no Brasil. Então a Inglaterra exige indenização. Exige que o Brasil pague todos os custos do naufrágio do navio Príncipe de Wales. Professor, mas quem que era Christie? Christie, ele era o embaixador inglês aqui no Brasil. Professor, o que é um embaixador? Embaixador é o país, é a pessoa que coordena os interesses de países estrangeiros. Por exemplo, o embaixador do Brasil na Inglaterra cuida dos interesses do Brasil na Inglaterra. O embaixador da Inglaterra no Brasil cuida dos interesses da Inglaterra no Brasil. Então, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos cuida das questões de interesse do Brasil nos Estados Unidos. E o embaixador dos Estados Unidos no Brasil cuida dos interesses dos Estados Unidos aqui no Brasil. No caso, Christie era o embaixador da Inglaterra aqui no Brasil em 1861 e exigiu que nós pagássemos indenização pelo Príncipe de Wales. Pois bem, fora isso, no Rio de Janeiro, no ano seguinte, 3 marinheiros ingleses estavam bebaços no Rio de Janeiro e começaram a fazer anarquia, começaram a zoar, quebrar tudo, fazer essas coisas que os jovens fazem por aí nas noites de sexta. Então esses bêbados ingleses estavam fazendo um problema ali no Rio de Janeiro. Só que o Rio de Janeiro, neste século, tinha uma lei que proibia comportamentos de bêbado à noite na rua. Então esses marinheiros ingleses foram presos e a Inglaterra achou isso um problema, achou isso uma vergonha. A Inglaterra exige retratação, exige que o Brasil se desculpe com a Inglaterra por ter preendido 3 bêbados ingleses, tá? E aí, quando antigamente, em época de monarquia, países brigavam, para não entrar em guerra, sempre se escolhia um terceiro país para julgar qual dos 2 países estava certo, para evitar guerra, isso era um costume. E, no caso, foi escolhido a Bélgica para arbitrariar, para decidir se quem estava certo era o Brasil ou se quem estava certo era a Inglaterra, e a Bélgica dá ganho de causa para o Brasil. E por que isso é tão importante? Porque a partir daí nós passamos a ter um problema com a maior potência mundial, com a galera que a gente mais devia, e isso começou a ruir a economia. Enfim, esses anos da questão Christie foram anos horríveis para a economia brasileira. Então, essa daí é a primeira questão externa que cai no vestibular sob segundo reinado. E a segunda questão é chamado conflitos platinos. Conflitos platinos são os conflitos que aconteceram na Bacia do Prata. A Bacia do Prata é... As fotos feias pra caramba, mas eu deixei engatilhado aqui. A Bacia do Prata é o Rio Prata, lá no sul, e faz fronteira... mas é essa foto aqui. Que faz fronteira, olha aqui, entre o Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil. Toda essa região bege, que é um bege escuro, é a chamada Bacia do Rio Prata. E ela é muito importante, porque, veja bem, por exemplo, o Paraguai é isso aqui, acompanha a mãozinha, isso aqui é o Paraguai. Paraguai está entre a Bolívia aqui,
Brasil, Uruguai e Argentina. Ou seja, ele não tem mar. Ele não tem mar. Paraguai não tem saída para o mar. Acho que aqui fica mais claro, ó. Olha ele aqui. Então, a única saída para comércio marítimo que o Paraguai tem é o rio Paraná. É esse rio aqui. Essa é a Bacia do Prata. Bom, muito bem. Todos os conflitos que aconteceram nesta região aqui são chamados conflitos platinos. O Uruguai, inclusive, era do Brasil e foi perdido durante o governo de Dom Pedro I. Proclamou a independência e hoje é um país livre. Bom, vamos lá. Primeira coisa, para nós estudarmos o conflito platino, é nós entendermos a situação do Paraguai. E a situação do Paraguai era da hora. Eles eram governados por um cara muito para frentão, conhecido como Solano Lopes, isso em 1860. Já era um país industrializado, era um país que havia erradicado o analfabetismo, não havia desemprego, houve uma reforma agrária, as terras eram divididas, então não havia concentração de muitas terras nas mãos de poucas pessoas, a desigualdade não era muito grande, já havia abolido a escravidão, já era república, ou seja, não tinha governos com reis, eles já se encontravam no Estado contemporâneo, no Estado moderno, e dependia aí que doía deles. Apesar de tudo, eles dependiam do controle, da hegemonia, né? Hegemonia, controle, do controle da bacia platina. Por quê? Para chegar no mar. Por quê? Para comercializar. Ainda mais sendo industrializado. Então, Paraguai era um país maravilhoso no sentido econômico, social, político, mas dependia de um controle forte da bacia do Platina, né, da bacia do Prata, bacia Platina e bacia do Prata é a mesma coisa, é o mesmo lugar, para poder comercializar, tá? Quais foram os conflitos platinos? Foram alguns, certo? Primeiro, guerra contra Rosas na Argentina, Rosas era uma pessoa, guerra contra Uribe no Uruguai e guerra contra Aguirre no Uruguai. Como assim, pessoal? Bom, basicamente o Brasil era um império. Por ser um império, nós nos envolvíamos dentro da casa dos outros, dentro da política dos outros. Quando nós não gostávamos, melhor, quando o governo brasileiro não gostava ou não apoiava um regime e um presidente ou governante de outro país, a gente financiava guerras civis. Então, por exemplo, na Argentina, o Rosas não era apoiado por Dom Pedro II. Aí nós fomos lá e invadimos? Não. Nós emprestamos dinheiro para guerrilhas, para outros partidos, apoiamos a guerra lá, e aí Rosas caiu e um apoiador do Brasil, que eu não me lembro agora, ele assumiu o poder. No Uruguai, houve o Uribe, mesma coisa, e o Aguirre na Argentina. Agora, essas três primeiras, elas aparecem muito poucas, é só para você saber que existiu. Olha, tem curiosidade? Procura saber. Mas a mais importante é a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi uma guerra onde o Paraguai declarou contra o Brasil para ter controle da bacia do Prata. Gente, olha, presta atenção. Presta atenção. Imagina que você é o Brasil. Você sabe que um país rico tem que passar por suas terras. Você vai deixar isso acontecer de graça? Lógico que não. Então, o Paraguai começou a sofrer muitos empecilhos para navegar, ter que pagar para passar, ter que ter sua carga vistoriada, enfim. Conforme ele foi perdendo o poder, Solano Lopes declara guerra ao Brasil, que controlava a prata, o prata que eu digo é o rio, que juntou com o Uruguai e a Argentina para lutar contra o Paraguai. Então, a Guerra do Paraguai foi a guerra da chamada Tríplice Aliança, Uruguai, Argentina e Brasil contra o Paraguai, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes, porque o que o vestibular pede e os concursos públicos pedem? O contexto, né? Então, assim, é entender que o Sul já tinha problemas, como, por exemplo, a independência do Uruguai, como a Guerra Farroupilha.
elementos, então, o sul do Brasil, ele sempre teve problemas ali, que o Brasil, 2, já se envolvia na política de outros países e que o Paraguai precisava da hegemonia para poder navegar, e isso estava sendo tirado dele. Então, nós temos aí, há alguns anos, nós temos... gente, data certa é sempre muito complicado. Eu acho... Só um segundo. Até 1870, exatamente. Nós temos 5 anos de guerra. Nossa, que imagens legais. Por rio, né? Logicamente. Também por terra. Tem um documentário muito bom que chama Guerras do Brasil na Netflix. Quem tem Netflix aí. Capítulo 3 fala da Guerra do Paraguai. Bem legal, vale muito a pena. Bom, viajei nas imagens, eu viajo em história. Beleza. E aí, além dessas coisas, então o motivo é por que o Paraguai declarou guerra ao Brasil para controlar a bacia do Rio Prata, tá? E para finalizar, as consequências. Pessoal, o Paraguai hoje é o país mais pobre que nós por causa dessa guerra, tá bom? Fim da industrialização, desemprego, concentração de terras, que é a concentração fundiária, desigualdade social, morte de 90% da população masculina. Ou seja, 9 em cada 10 homens morreram na guerra. Isso para o lado do Paraguai. Agora, o Brasil, endividamento com quem? Bom, agora a Inglaterra estava de mal da gente, né? Olha aí onde entra a questão Krishna. Se perguntar a relação da questão Christie com o Paraguai, com a Guerra do Paraguai, a consequência é justamente essa. Como a Inglaterra não estava nos emprestando mais dinheiro, nós temos o início da aproximação com os Estados Unidos, temos um comando parcial até hoje da Bacia do Prata, tudo que entra e sai passa pela gente, mais ou menos, conforme os acordos que cada presidente do Brasil hoje é capaz de fazer. E aqui é a mais importante de todas, você não pode esquecer jamais disso. Não se fala em exército brasileiro antes da Guerra do Paraguai. Pessoal, antes você pode falar em Guarda Nacional, você pode falar em polícia. O exército brasileiro foi fundado durante a Guerra do Paraguai, tá? Então, assim, os militares, eles passam a existir, a proteger o Brasil a partir da Guerra do Paraguai, tá bom? Por quê? Porque o Brasil precisou de um exército, é a primeira guerra e única, na verdade, que nós participamos. Então, o Exército Nacional, ele é fundado para combater na Guerra do Paraguai. Pessoal, por hoje é só. Forte abraço.